A primeira pergunta, Jorge, é: qual foi o seu primeiro contato com a atividade física? Ou realizando algum esporte específico ou observando a atuação de alguém? Bom dia, cidadãos santamarenses. Então, minha primeira vivência com esporte. Eu acho que como todo brasileiro, ou 99,9%, futebol. E é de praxe, né? A gente que é brasileiro jogar futebol, viver futebol, respirar futebol, como se fosse a única prática esportiva que prestasse no mundo. Mas foi isso. A partir daí, sempre joguei, gostava muito quando criança. No meu ensino médio, no Ateneu, eu conheci o basquete de forma presente, vivo. Sabe, aquele esporte vivo. No primeiro ano do Ateneu, eu lembro que eu odiava o basquete, porque eu queria jogar futebol. Esse moleque estava na quadra todo dia jogando basquete, todo dia jogando basquete. No segundo ano do Ateneu, eu me tornei o cara que eu mais odiava. Eu estava todo dia na quadra jogando basquete, saca? Aí, a partir daí, eu amei o esporte, larguei o futebol. Larguei, eu não jogo futebol mais, muito tempo. Jogo futebol de vez em nunca, quando dá uma doideira na mente, os caras, não, vamos, vou mostrar pra vocês que eu ainda sei. Só foi isso, mas eu não sei. Há alguns anos atrás, acho que 7 anos atrás, cara, 2014, 7 não, eu tô com muito de conta, né? 5 anos atrás. Para 2014 eu conheci a capoeira também de forma presente em minha vida. Que a gente conhece, a gente sabe que existe tudo, né? Mas ter presente na vida é o que faz a diferença. Então eu conheci a capoeira, adentrei no grupo de capoeira aqui de Santo Amaro, vivi capoeira por 2 anos e tive que parar por causa dos estudos, que foi quando eu tinha decidido que iria fazer educação física. Bom, já tocou nesse assunto quando você decidiu que ia fazer educação física, e a próxima pergunta é sobre isso exatamente. Quando você quis se especializar nisso e decidiu cursar educação física? Então, eu trabalhei primeiramente como a maioria dos homens de Santo Amaro, no trecho. Quando eu completei 18 anos, terminou o ensino médio, eu não tinha vontade de estudar mais, eu não aguentava mais estudar. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro. E meu pai trabalhava em obra e pai, me bota para trabalhar, me leve. E sempre tinha me pensado, que não pode estar contratando familiar, que não sei o quê. Até que ele viu um dia que eu queria mesmo, que era para me levar, ele me colocou para trabalhar. Eu trabalhei na minha primeira empresa em Carmópolis. Depois disso, eu trabalhei em Recife com meus tios. Aí voltei para Santo Amaro e trabalhei em Siriri. E nesse meio tempo que eu estava em Siriri, em Carmópolis eu trabalhei, primeira experiência, tipo, eu não tenho muito o que dizer se foi bom ou se foi ruim, foi a primeira experiência, velho. Em Recife, eu gostava do trabalho lá, porque era um trabalho mais, era tranquilo no trabalho, mas eu odiava estar longe de casa. Pensa uma coisa que eu não suportava, era estar longe de casa. Em Siriri, eu não gostava do trabalho. Entendeu? Eu estava perto de casa, mas eu não gostava do trabalho. E eu via que aquilo não era para mim. Nessa época eu estava praticando, jogando basquete quase sempre, estava treinando capoeira, e eu fiz, cara, eu gosto disso, eu preciso estudar, que eu falei para mim, eu tinha prometido para minha mãe que quando eu trabalhasse eu iria estudar, que eu iria pagar meus estudos. Aí eu cheguei um dia, só que a sociedade tem muito preconceito com quem faz educação física, cara. Sabe aquilo de professor de educação física é vagabundo, que a educação física não dá dinheiro, e tipo, ninguém pensa que esse preconceito não passa de quem faz educação física não, porque a gente passa por isso, a gente pensa sobre isso. E graças a Deus eu tenho uma pessoa em minha casa que é formada em educação física. Pô, minha mãe é formada em educação física, saca? Minha mãe sempre foi professora de matemática, mas ela é formada em educação física. Aí eu cheguei para ela primeiro e falei, mãe, vou fazer educação física. Eu acho que esse foi o sorriso mais bonito que minha mãe já me deu, quando eu disse que ia estudar.
Aí ela disse, faz, você vai fazer. Aí eu digo, tá pronto, estou trabalhando, eu pago meus estudos, eu vou fazer educação física. Ela, não precisa você pagar seus estudos, você pode guardar seu dinheiro, que seus estudos é meu, eu pago. Pode fazer educação física, você pode fazer o que você quiser, eu vou pagar. Aí eu cheguei para contar pro meu pai já não ficou tão contente, né, que é aquela... Porque tipo, meu pai é peão de obra, acha que emprego é aquele da obra que dá dinheiro, que tipo, faz engenharia. Ah, você tem que fazer engenharia para ser meu chefe, ganhar dinheiro, não sei o quê. Só que eu sabia que eu não ia ser feliz não, se eu fizesse engenharia não. Eu podia até ter dinheiro, mas o trabalho não ia me render alegria. Aí eu adentrei na universidade e comecei a ver a educação física com outros olhos. Acho que foi assim que eu comecei na educação física. Então, aí vamos lá, você entrou e quando você se deparou assim, com a formação propriamente, frequentar as aulas e tudo mais, quais foram as dificuldades que você encontrou nessa formação? Como também depois de formado, agora você já tem quanto tempo de formado? 1 ano. 1 ano de formado. E quais foram os maiores prazeres que você teve assim durante o curso? Maiores dificuldades. Eu acho que a maioria de quem entra no curso de educação física teve. Achar que ia ser fácil. Achar que ia jogar bola, achar que ia jogar basquete, achar que ia... Todos os esportes que a gente pratica, a gente achar que ia praticar. A gente não pratica nada, velho. Na educação física a gente aprende como ensinar. Somente. Tem um momento de brincadeira? Tem, porque eu acho que não teria como não ter, porque nós temos os momentos vagos e a gente consegue fazer com que tenha uma diversão. Mas eu acho que achar que seria fácil foi a maior dificuldade. Quando a gente pega a primeira aula de anatomia, a gente diz, nós estamos no curso errado, cara. Aí você vai e pega... Porque no primeiro período eu peguei anatomia, citohistologia, jogos e brincadeiras, uma matéria online, que eu não lembro qual. Basicamente isso. Mas o que me magoou muito foi anatomia e citohistologia, porque anatomia você estudava o corpo em geral, citohistologia você trabalha tecidos e células. Porra, era muito difícil, mano. Era muito difícil. Mas assim, eu tive muitos prazeres, eu tive bastantes amigos. Cara, nos primeiros dias de aula, os professores falam, seus melhores amigos vocês farão aqui, porque eles gostam da mesma coisa que vocês. Eu não sei dizer se foram os melhores, mas os amigos que eu fiz eu levo para a vida. Não só alunos, mas como professores. Eu tenho professores que para mim são amigos muito preciosos. E com isso eu tenho outro prazer que eu vivi na universidade, que foi conhecer a atividade física para idoso, a atividade física para pessoas com deficiências, pessoas especiais, no qual eu trabalho em um projeto de capoeira para idoso, que a gente faz um projeto voluntário lá em São Cristóvão, que até está rendendo o doutorado do meu professor, quem sabe meu mestrado, e o grupo do Adapte Mais, que a gente faz atividade física para crianças com deficiências na UNIT. Esses dias até postei que a gente voltou às atividades dessa semana, do período letivo, e até postei uma foto de um garoto lá, que todo mundo diz que ele é meu filho, porque ele tem autismo e ele não gosta de fazer nada com ninguém. Ele não faz nada com ninguém. O pessoal chega, ele senta, ele olha pro outro lado e não quer saber. E quando eu chego, eu falo com ele e ele me obedece. E tipo, isso é uma conquista muito grande, cara. Eu acho que esses são os prazeres da educação física. As conquistas que a gente tem a cada dia de conseguir fazer com que um aluno progrida em certa habilidade, em certa área específica. Ah, não, desculpa, eu esqueci de falar sobre... Depois de formado. Depois de formado, então. Vai ser 1 ano de formado. Trabalhei já. Trabalhei em escola. Gostei muito, como eu estava conversando com as meninas aqui antes.
A escola é uma coisa estranha, porque a gente aprende na universidade que a gente tem que planejar tudo. E a gente tem uma expectativa no nosso planejamento do que será a aula. E nossos alunos têm outra expectativa totalmente diferente. Então não casa as expectativas e a gente acaba se frustrando muitas das vezes. A gente consegue fazer dar certo, consegue, mas a luta é muito grande porque a gente tem que desmistificar aquilo de que educação física é apenas jogar bola e as meninas jogarem queimado ou ficar correndo que nem sei lá o que no meio da quadra. É isso, a gente tem que criar um novo grupo de professores de educação física onde nós consigamos fazer com que os alunos prestem atenção na nossa aula, no nosso trabalho ali, que eles têm que fazer certo exercício, porque aquele exercício é bom para eles, aquele exercício, aquele jogo vai ser bom para ele no dia a dia, tanto seja para o corpo dele como para o psicológico, psicossocial, entendeu? E isso eu acho que é o maior desafio que eu tenho, que eu já tive, tirando todas as noites sem dormir por causa de algumas disciplinas. Entendo bem isso de planejamento de aula, eu também curso licenciatura e planejamento é realmente difícil, nunca dá certo. E você já falou isso do planejamento, como foi algo da graduação, que eu também passo por isso, os professores sempre reafirmam isso, tem que planejar. E a próxima pergunta, acredito que se encaixa um pouco nisso, mas creio que tem outras coisas. Você enxerga a atuação profissional muito diferente do que os professores retratavam na graduação? Muito diferente, eu acho que não. Porque meus professores sempre foram muito Pé no chão. Muito pé no chão. Eles sempre diziam a realidade. Olha, vocês vão ter dificuldade. No primeiro período, eu lembro que a gente ficava muito ansioso por estágio. Meus professores sempre disseram, se pegar a escola particular, tiver como recusar, recuse. Porque você não vai ver a realidade que você vai trabalhar. Poucos aqui irão trabalhar em escola particular. Então é melhor você pegar uma escola pública, onde você vai ter uma dificuldade, e caso o dia, quando você se forme, você venha trabalhar em uma escola particular, você vai saber trabalhar, porque lá tem o material, tem os alunos que são quietos, você consegue trabalhar normalmente, ou você consegue um cargo público, trabalha em uma escola pública e já vai conhecer a realidade. Eu estagiei em 2 escolas públicas, quando eu fiz meus estágios, então eu já sabia a realidade. Eu trabalhei em escola pública, trabalhei por 1 ano na escola pública, e não muda muita coisa, apesar que aqui, na escola que eu trabalhei, eu não tinha problema com briga. Na primeira escola que eu trabalhei em estágio, eu tinha problema com briga. E não era briga, era criança do 1º ao 5º ano, criança, que eu cheguei para conhecer no primeiro dia, eu falei bem assim, como é seu nome, garoto? Aí ele, tio, meu nome é tal, vamos lá, Pedro, tem quantos anos? Tenho 8 anos. O que é que você mais gosta de fazer? De brincar? De briga? De dar murro na cara? Aí eu digo, meu Deus do céu, onde eu vim me parar? Aí eu passei pro segundo, cara, eu cheguei na primeira menina, eu perguntei, como é seu nome? Ela disse o nome dela, disse a idade, todos praticamente a mesma idade. Eu falei, e você gosta de brincar de quê? Ela, de briga, de dar murro na cara, de pegar nos meninos e bater. Eu digo, é o quê? Velho, eu tava numa escola que era uma ação social e as crianças vinham de um bairro pobre, entende? Tinha um ônibus que ia nesse bairro pobre, recolhia essas crianças e levava para a escola. E as crianças, elas viviam constantemente com isso, com violência, porque era um bairro violento de onde elas vinham. Aí, isso me chocou muito. Mas quando eu cheguei na realidade de trabalho, para trabalhar, eu já estava mais como, digamos, eu estava encaliçado.
Então eu já sabia mais como lidar. Então eu também não tive mais esse problema com brigas. Era mais o problema de não ter material para trabalhar. Você não tem material, você fica sempre planejando. Quando eu receber eu vou comprar material, quando eu receber eu vou comprar material, para pelo menos ter meu material e levo para fazer minha aula. Porque isso quebra muito o planejamento, não ter material em educação física. E fazer com que os alunos participassem da aula. Acho que eu tive essas dificuldades que meus professores disseram, você vai ter. Então não foi diferente, não. Acho que eles foram muito precisos no que eles me falaram. Aqui a gente tem 2 perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram. A gente liberou lá uma caixinha de perguntas. E foi feita por Ian Rodrigues e Renata Ellen. A primeira, de Ian Rodrigues, foi para você falar um pouco mais sobre o projeto de basquete que você realiza aqui com alguns amigos em nossa cidade. Como há quanto tempo existe, qual a fase que vocês estão agora e os problemas também que vocês têm com isso e tudo mais. Muito boa pergunta, Ian. Muito obrigado. A escolinha de basquete. Pronto, nossa escolinha de basquete ela funciona atualmente no Colégio Estadual Rogaciano Leão Magno Brasil. Acho que eu falei certo o nome. É muito nome, mas devo ter acertado. No Rogaciano. O projeto foi iniciado por professor Igor, diretor Igor atualmente, e por mim, com o apoio de um colega de Maruim, o Will Rodrigues, e comunidade santamarense. No início, Ian também estava iniciando o basquete, Ian. Nosso projeto, ele trabalha aos sábados com crianças. Eu não sei ao certo de que idade a gente inicia, mas nós temos crianças de 8, 9 anos até os 8, 9... Não, 10 anos. 10 anos aos 14, que é o grupo menor, e nós temos dos 15 a adulto, né? Que é de 8 às 10 e de 10 a meio-dia, 1 hora, até a galera cansar. O projeto tem dificuldades com material, local para prática, só isso, material, local para prática. Bola, colete, cone, todo um material que seja necessário para a prática do esporte. Não só como um baba. A prática do esporte como exercício de aprendizagem. Deixa eu ver, viu? Isso aí. E a quadra, porque nós só temos uma quadra do colégio e fica muito difícil o acesso, porque às vezes o colégio tem outros eventos e quebra para o nosso lado. O basquete não deveria ser apenas uma escolinha, porque se nós tivéssemos uma quadra pública, a adesão ao esporte seria muito maior, porque a facilidade de jogar futebol é muito grande, mas a facilidade de jogar basquete não existe. Basquete é um esporte meio caro, porque uma bola é caro, um tênis para jogar basquete é caro, o grupo não se envolve porque é algo diferente, algo de outra realidade, e a gente que buscou o basquete, que viveu o basquete, que vive o basquete, fica muito frustrado com isso. Eu, como uma pessoa da área da educação física, eu fico em casa às vezes martelando na cabeça, mano, eu tenho que ver um jeito de botar uma tabela no meio da rua, em alguma rua, numa quadra dessa aí, chegar e botar a tabela, invadir, quem quiser que tire com gancho. Minha vontade é essa, porque aqui não é feito nada para o esporte, para nenhum esporte. Hoje em dia nós temos a AFUSA, que é uma associação que eles trabalham para ter o futebol no Santa Mara, porque até o futebol tinha morrido. Então o esporte está bem defasado. E não só o esporte em geral, porque nós temos pessoas que praticam atividades de rua, tendo que se expor ao perigo indo até o trevo, que eu acho que isso é desnecessário, mas para outro momento. É importante você tocar nesse assunto, porque até como você falou, futebol, que é algo que dá pra você fazer em qualquer canto. Em casa, você arruma 1 metro quadrado e joga.
E é complicado até nisso aqui. E a gente não vê quase ninguém se mexendo. A gente vê as pessoas nos pequenos grupos tentando fazer alguma coisa, sendo que tem uma pessoa que pode fazer isso estralando os dedos, sabe? E é bem complicado lidar com essa realidade. Mas que bom que existem grupos que resistem, né, a isso, que enfrenta isso, porque quando a gente gosta de algo, a gente sabe que isso é bom para a comunidade, a gente tem que se virar mesmo. E, assim, eu sei que eu acompanho a luta de vocês para tentar conscientizar o poder público, né, para mostrar que isso é importante. E, assim, não desistam, eu sei que é complicado, parece que a gente tá falando com a parede. Não, melhor, a gente tá falando, sei lá, com um eco, e aí às vezes vem, não, pô, a gente vai ajudar vocês sim. Oxente, por que não? Vá, fale lá comigo, e aí depois a gente sabe que dá aquela ajuda ali, se a gente conseguir 10% ainda é muito. Mas é assim, né? Mas continuem aí. E vamos para a próxima pergunta, de Renata Ellen. Ela perguntou quais são os principais ganhos da realização de exercícios físicos a curto prazo. Principais ganhos da realização de exercícios físicos a curto prazo. Bom, para isso eu vou meio que dar um pouquinho de aula de anatomia. Vou só dar uma explicaçãozinha básica de como funciona o corpo humano. No corpo humano nós temos o sistema nervoso central, que é o que faz tudo funcionar. É o que comanda o nosso corpo. Cérebro, sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele opera de duas formas. Ele manda a informação e ele recebe informação. O nosso corpo, quando a gente... pessoas que não praticam exercícios, ela tem certos pontos do músculo, do sistema cardíaco, de todos os sistemas que, como ela não se esforça, então o sistema nervoso central ele não vê necessidade em ativar todas... esqueci o nome, mano. Eu sou muito bom nisso. Vamos dizer, todas as suas saídas. Eu esqueci o nome agora. Sinapse seria isso? Não é sinapse, é a célula mesmo. Tá, continue. Pronto. Então ele não vê necessidade de ativar tudo. Tipo, vou fazer esse movimento com o braço, um movimento de contração de braço, ao qual eu vou trazer minha mão até meu ombro. Meu bíceps, ele não está fazendo esforço, então meu sistema nervoso, ele identifica que eu não preciso ativar todo o músculo para fazer esse movimento. Mas quando a gente começa a trabalhar um exercício, ao fazer isso, nosso sistema nervoso central, ele começa a perceber que está tendo um esforço e ele não está tendo como superar esse esforço só com os... Não é neurônio, a palavra não vem e isso atrapalha muito. Mas só ativando aquela certa parte do músculo que ele estava ativando. A partir disso, com um tempo, ele vai começar a ativar mais parte do músculo. Então, o músculo vai fazer mais força. Ele vai ter o músculo, digamos que totalmente sendo trabalhado para vencer aquela resistência. Então, acho que o primeiro ganho que a gente tem, o primeiro principal ganho que a gente tem é a nível neural, onde o organismo ele entende que ele vai ter que se esforçar, trabalhar como um todo para poder vencer aquela resistência. E vou dizer uma coisa que aumenta em semanas, que é uma adaptação aguda, é o que chamamos de adaptação aguda, que é frequência cardíaca em repouso. A frequência cardíaca em repouso, ela diminui. Por que, Jorge, ela diminui? Vamos lá. Uma pessoa que não pratica exercício, ela tem um batimento cardíaco em repouso em média de 80 batimentos cardíacos por minuto. Em média. Uma pessoa que pratica exercício diariamente, regularmente, digamos que ela vai ter uma frequência cardíaca entre
70 e 75 por minuto em repouso, no momento em que ela não está fazendo exercício, que ela não está preocupada com o exercício, que ela não está nervosa, ela está calma, está no repouso dela, tranquilo. Isso dá um alívio muito grande ao coração, porque ele trabalha menos quando está no repouso, não tem um gasto energético tão grande. Então você é uma pessoa que tem um momento de repouso muito melhor do que quem não faz o exercício e está sempre o batimento um pouco mais acelerado. Já em atividade, o batimento cardíaco ele tende a subir de forma igual ao esforço. Então, por isso que é chamado de frequência cardíaca em repouso. Eu acho que esses são assim, alguns dos principais ganhos com a prática de exercício em curto prazo. A longo prazo você vai ter hipertrofia muscular, perca de massa gordurosa, você vai ter ganho de massa óssea, frequência cardíaca vai melhorar, pressão arterial, açúcar no corpo, no sangue também, você vai diminuir. Tudo isso melhora com a atividade física. Pessoas que têm diabetes, pressão arterial, tudo, doença crônica, qualquer atividade física ela salva. Não que ela cure, mas que ela ameniza de maneira muito espantosa quando a gente percebe. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Só para relembrar, que eu esqueci de falar sobre a escolinha do basquete aqui em Santo Amaro. Nós temos um time, ao qual se chama Juruama Brotense, que nós estamos participando de um campeonato a nível estadual em Aracaju, campeonato adulto, ao qual a gente não tem também um apoio. A gente é nós por nós e Deus por todos. Agora a gente vai entrar mais no tema, né, sobre como realizar adequadamente assim, um exercício físico, porque muita gente acha que é só realizar exercício físico e pronto. E isso acaba trazendo muitos problemas assim, para a saúde das pessoas. Podem não ser visíveis no mesmo momento, mas a longo prazo podem trazer muitas complicações. Aí a gente vai falar um pouquinho com o Jorge sobre isso. Então, Jorge, quais são os problemas de ser orientado nas academias por pessoas que não sejam profissionais do ramo da educação física? O problema de ser orientado em academias por pessoas não formadas em educação física é o mesmo problema que você trabalhar sozinho, você fazer o exercício sozinho, sem a orientação de um profissional de educação física. Porque na universidade a gente não aprende só a fazer o exercício, porque o corpo não é só isso. Então a gente aprende como fazer o exercício, no caso da técnica, para que serve aquele exercício, como reparti-lo, no caso de como fazer uma série de repetições, de quantas séries são necessárias, de como o corpo vai reagir a isso, se é para uma hipertrofia, quantas séries, de quantas repetições, se for para um ganho de força, um ganho de resistência. E é um estudo muito complexo, muito sistematizado, para você chegar, ver um vídeo na internet e dizer assim, isso aí eu sei fazer, saca? Eu particularmente, eu não sou especializado, não sou muito da área do treinamento físico de academia, não sou o melhor cara para isso. Eu tenho até tenho entendimento, eu estudei para isso, mas eu por não sentir prazer em trabalhar em tal área. Mas o contexto do trabalhar exercício físico, ele é o mesmo em qualquer área. Então, se você faz um exercício de uma maneira errada, porque você viu na internet um profissional fazendo, dizendo que aquele exercício é bom para tal coisa,
mas você não sabe quais implicações, qual nível de dificuldade está aquele exercício. Porque todo exercício ele tem um nível de dificuldade. Se você pega um exercício de nível de dificuldade, digamos que em uma escala 3, e seu aluno ele executa exercício de nível de dificuldade, digamos 1, ele vai sofrer para fazer esse exercício. Você, por não ter experiência, não ter conhecimento, vai achar que ele está fazendo de maneira correta, porque você viu na internet, ele está fazendo, mas você não sabe o quanto de esforço ele pode estar fazendo, trabalhando em uma área que ele não deveria trabalhar. Em um exercício que, digamos que era para trabalhar o tríceps, músculo da parte posterior do braço, mas ele está trabalhando o músculo da coluna, porque ele está tentando render, está tentando dar aquela ajuda que ele não consegue vir de outro lugar. Então ele usa o tronco para poder forçar aquele músculo. Ou ele não está neutralizando um músculo que deveria neutralizar no momento daquele exercício, porque o corpo dele não está fisicamente preparado para fazer aquele tipo de esforço. Eu lembro muito quando eu treinei academia, eu treinei por um bom tempo e eu não gosto muito. Tinha exercícios que eu não aguentava fazer, porque eu não tinha força, fazia com o mínimo de peso, eu não tinha força. E eu sempre gostei de trabalhar o corpo inteiro. E quando eu fui ganhando força em outros músculos, como abdômen, músculo das pernas, músculo das costas, eu percebi que certos exercícios começaram a ser mais fáceis. Não que estava mais leve, mas que eu conseguia fazer o exercício porque ele estava mais fácil. Quando eu não tremia tanto o corpo. Então, é uma coisa que isso agrava muito. Se você está com um aluno que você faz um exercício desse, de um nível acima do que é o dele, ele pode se lesionar. Ele pode até não se lesionar naquele instante, mas ele pode criar uma lesão crônica, que é uma lesão que vai levar para o resto da vida. Ele vai começar aquela lesãozinha aqui, aí dói um pouquinho, mas passa. Aí chega mais para frente, ele continua fazendo, aquela lesão vai abrindo uma fenda gigantesca e ele vai ter uma vida muito ruim quando chegar a ser idoso, na terceira idade. Ele vai ter uma dor muito forte na lombar, ele vai ter uma dor muito forte no quadril. Quadril é um local onde você lesiona com facilidade, porque muita gente não sabe como trabalhar os músculos que estão por aqui. Porque é muito complexo. São músculos que eles estão muito dentro do corpo, eles estão passando por dentro dos ossos do quadril e da conhecida como bacia. O músculo ele passa por dentro dos ossos do quadril e exercício para trabalhá-los, para fortalecê-los. A pessoa precisa estudar muito, precisa conhecer bem o corpo para poder trabalhar esse músculo para fortalecer e você não gerar uma lesão no momento que você faz um agachamento ou uma passada ou seja lá qual for o exercício. Então eu acho que é essa a implicação que tem você trabalhar, a mesma coisa que você trabalhar sozinho. Certo que a pessoa tá na academia todo dia, tá trabalhando ali, vê. Quem trabalha com qualquer coisa, a pessoa tem que tentar se instruir o mínimo possível e as pessoas correm atrás. E não vou dizer que não vai dar resultado, mas como é que eu posso dizer? A certeza que você vai ter de ter aquele resultado, você não tem a garantia, certo? A garantia de você ter um trabalho com qualidade, de você, eu tive meus resultados de forma verdadeira. Eu não falo só de quem busca a hipertrofia, de ficar musculoso pra caramba, não. Estou falando de quem busca a saúde mesmo. Entende? Que quem busca a saúde é que sofre, é quem precisa. É você não saber como lidar com uma pessoa que tem pressão arterial alta.
E aí, como é o melhor exercício para quem tem uma pressão arterial alta? O estudo mostra que você diminui muito a frequência cardíaca quando você trabalha em um exercício. Se você trabalha com ele na vertical e você trabalha com a pressão na horizontal, a frequência cardíaca baixa na horizontal, é menor. Então você usa menos frequência cardíaca. E isso diminui a pressão arterial. Porque o coração está bombeando menos sangue está passando pelas veias e artérias, então a pressão é menor. Mas se você não estuda isso, como é que você vai saber? Como é que você vai saber lidar com uma pessoa que tem diabetes mellitus tipo 1, tipo 2? Então, essas são as implicações de se trabalhar um exercício físico com uma pessoa que não tenha o conhecimento, não tenha estudado, não tenha o certificado de um curso de educação física. Eu acho que basicamente isso. É você buscar saúde e encontrar um pouco mais de doença. Real isso, e a gente vê que a gente tá numa geração que a gente quer tudo muito rápido, né? Exato. Então quando a gente chega num lugar e que a pessoa pode até não ir com má fé, como você falou assim, a pessoa pode até gerar realmente esse resultado para essa outra, mas o que vai gerar a longo prazo, a complicação que pode surgir, ou o problema acompanhado do resultado, não vai saber medir, só vai repetir um exercício que viu em algum lugar, ou que deu certo com ela, e a gente sabe que cada organismo é diferente. Cada um vai se comportar de jeito diferente. Aquele treino que você fez, que pode ser com uma pessoa com, por exemplo, com as medidas super similar com outra, mas pode dar totalmente diferente com aquela pessoa. E aí eu acho que, como você falou, a especialização, quando você estuda sobre isso e tem a orientação adequada, que você vai saber lidar com esse público diferenciado. E aí, aproveitando também, não está aqui no nosso roteirinho, mas como a gente entrou nessa conversa de academia, com essa ideia de ser tudo mais rápido, também vem acompanhando os remedinhos, né? As chamadas bombas e tal. E aí tem muita gente que também utiliza, que não chega a ser bomba e tal, mas é aquele suplemento, Mas eu acho que também utilizam uma autoavaliação de qual suplemento tomar e quanto tomar. Não vai em busca de um nutricionista, não faz um acompanhamento multidisciplinar com profissional de educação física, nutricionista, essas coisas. E aí também, qual é esse rolê do tipo, que você tem vivência sobre isso, eu já vi sobre isso, de quando é aquela bomba mesmo, aquela que a gente sabe que é podre, que a galera usa porque é muito rápido, e quando tem essa forma legalizada, mas também usa errado. Qual o rolê que pode dar coisa muito errada nisso? É o que você falou, velho. É trabalhar o multidisciplinar. É trabalhar com um profissional da educação física, é trabalhar com nutricionista, é trabalhar com psicólogo, saca? Porque aí a pessoa perguntava, acho que o pessoal chegou em casa agora, psicólogo? Psicólogo? Sim. Porque é exatamente isso, pessoas que têm autoestima baixa e vai fazer um exercício porque acha que precisa ter aquele corpo endeusado. E tem gente que é muito agressiva nos exercícios. Tudo isso implica, por um lado, de um psicólogo do esporte, de trabalhar o seu paciente, de como ele vai agir, de como ele vai se ver como pessoa e como um corpo e uma mente, saca? Do suplemento alimentar, cara, sempre que me perguntam, velho, qual suplemento é o bom? Eu digo, brother, eu não sei, eu não sou nutricionista. Não sei, falo mesmo, não sei. Porque a galera acha que profissional da educação física é nutricionista porque tá na academia, tem que saber qual suplemento usar. Só que é área distinta. O efeito que um suplemento faz não é o efeito que um exercício faz. Ele não trabalha da mesma forma, ele não entra da mesma forma no corpo. A gente passa 3, 4, 5 anos na universidade e a gente não vê nada disso na universidade. A gente vê algumas coisas por cima, né? Porque tá na área. Da mesma forma que a gente vê psicologia na área, a gente vê um pouco de nutrição em certas matérias, mas nós não somos nutricionistas.
Porque olha, vamos pensar bem, pô, o cara já não é formado em educação física e está dando aula em academia. O cara ainda vem me vender suplemento. Alguma coisa de errado não está certo. Tá entendendo? Não que a pessoa, como você diz, não que a pessoa faça de má fé, a pessoa precisa ganhar o dinheiro dele, tá fazendo os corre, mas, cara, você quer usar o suplemento? Vai no nutricionista antes, pergunta qual suplemento é bom, aí você chega pro brother que vende o suplemento e diz, eu quero desse, e compra. Entende? Veja o que é que seu corpo precisa primeiro. Porque vai que você compra um suplemento que seu corpo produz. Porque muitos dos suplementos é coisa que a gente já tem no nosso corpo. Um suplemento que a gente tem muito no nosso corpo é creatina. O povo toma creatina sem saber para que serve. Diz, creatina dá força. Creatina não dá força. Creatina é um energético que nós temos no nosso músculo, que quando nós estamos fazendo exercício, essa substância ela é quebrada dentro do nosso corpo, dentro do nosso músculo, e é utilizada como energia pelas mitocôndrias. E quando a gente ingere a creatina para fazer um exercício, nós temos uma reserva um pouco maior. Então a gente consegue fazer o exercício por um pouco mais de tempo. Aí acha que está ganhando força, tá? Não, então tem que saber para que está utilizando o suplemento. Tem que saber se o seu corpo necessita daquele suplemento. Porque até o uso irregular de um suplemento pode acarretar em um distúrbio hormonal, seja lá qual for o distúrbio, que seu corpo vai parar de produzir naturalmente. Porque está recebendo. Porque está recebendo e ele diz, não vai fazer mais nada. Eu não preciso mais fazer, já que eu estou recebendo. Porque está tendo reserva. Porque o corpo ele trabalha pelas reservas. Se eu tenho reserva de tal substância no meu corpo, eu não preciso produzir. Entendeu? Aí se você fica tomando suplemento, adoidado, aí vai criando reservas. E o corpo vai dizendo, não precisa, porque não está sendo gasto, não preciso. Você toma suplemento, tem gente que toma suplemento, aí não deu para ir para academia. Você fez uma reserva. Aí vai no outro dia, vai para academia, suplemento de novo. Olha o acúmulo. Entendeu? Isso gera distúrbios muito grandes. E que, se você não for nutricionista, você vai ter uma coisa que pode ser irreversível. Pode ter um problema irreversível. É por isso que eu digo, eu não sou nutricionista. Real. E fora que muita gente que acaba utilizando assim suplemento adoidado sente quando tem que parar a academia por algum motivo que é 2 dias já desincha tudo. Porque não fez um exercício eficaz que realmente fortalecesse os músculos e tudo mais. É um efeito cascata, né? Vamos para a próxima pergunta aqui, que vai ser mais voltado para o exercício de rua. Bom, no exercício de rua, muita gente acredita que só realizar atividade física basta. Com isso, acabam negligenciando o vestuário. Às vezes usam chinelo, roupas jeans, etc. Quais as implicações que isso pode trazer para um resultado efetivo desse exercício? Vestuário não adequado para a prática. Vestuário não adequado para a prática pode causar lesão. Se você estiver correndo de chinelo, você tem um risco maior de escorregar e cair, de tropeçar, de alguma coisa dessa forma. Uma roupa, uma calça jeans não vai te dar uma amplitude de movimento a qual um short sintético daria. Eu acho que vai dificultar, cara. Eu acho que problema assim, que digamos, meu Deus, pode gerar um problema, não vejo, mas vai dificultar o seu trabalho, vai dificultar seu exercício, vai dificultar a sua corrida, seu alongamento. Ele não vai te ajudar, porque é exatamente para isso que servem as roupas
de práticas de educação física. Um tênis, um short um pouco mais leve, folgado, que não atrapalha, uma camiseta. Eles são... Porque você chega para mim e diz assim, que um short folgado ele vai te ajudar na corrida e vai te fazer melhor nisso. Não vai. Ele não vai, mas de você utilizar uma roupa que não é adequada, ela vai te atrapalhar. Agora, o que pode acontecer mesmo, você está fazendo com a calça jeans, ela rasgar e você tem um prejuízo de R$150 no mínimo. Tá entendendo? A roupa, ela serve porque cada esporte tem sua roupa adequada. Basquete tem seu tênis adequado para praticar basquete, vôlei tem seu tênis para praticar vôlei, futsal tem seu tênis para praticar futsal. E nesse caso, você utilizando um tênis errado, você pode ter um entorse no tornozelo. Você pode ter um desgaste da articulação do joelho. Por quê? Dos discos. Por quê? Porque você não vai ter uma absorção de impacto se você usa um tênis de futsal para jogar basquete ou vôlei, que são jogos de salto, que você salta, você sobe, você desce, você pula para pegar a bola, você pula para bater na bola, para fazer seja lá o que for, e nenhum desses impactos você ia acabar estragando seu menisco. Acho que é mais isso mesmo. A que a gente estava aqui comentando um pouco antes da entrevista, e aí vamos tornar isso público no ar aí para as pessoas. Essas pessoas que costumam trabalhar por muito tempo, ou sentada, ou por muito tempo em pé, devem fazer algum tipo de intervalo, assim, para poder mexer o corpo, assim. E qual é o exercício mais básico que você indicaria para essa pessoa que fica muito tempo ou sentado ou em pé? Bom, quem trabalha muito tempo sentado ou em pé, se eu não estou enganado, é recomendável de 2 em 2 horas a pessoa sair do seu posto para fazer um alongamento. A pessoa que está sentada faz um alongamento, faz uma caminhada, certo? Para ativar os músculos. Uma pessoa que fica em pé muito tempo, aí tem que sentar para relaxar, tem que fazer um alongamento mais de uma forma deitado no chão, sentado, onde você faça o músculo trabalhar e o sangue circular por todo o corpo, que a gente sabe que em pé o sangue desce, se a gente não tiver com a panturrilha que trabalhe bem, que a panturrilha é nosso segundo coração, ela que bombeia o sangue da parte inferior do corpo para a parte superior. Se não estiver trabalhando bem, então você vai ter aquelas pessoas que têm varizes, essas coisas, é tudo problema acarretado por uma vida onde você trabalha de uma posição e você não sabe que tem que parar. Porque a gente, quando começa a trabalhar em certas empresas, a gente sabe que a gente não pode sentar. Porque o trabalhador que está sentado é vagabundo. A gente aprende que se você deixar seu posto para você descansar, você está dando nó. Você não está cuidando da sua saúde. O empregador ele não vê dessa forma. Então, um exercício básico, cara, pessoa que trabalha sentada, levanta, 2 horas, levanta, faz um alongamento, faz uma caminhada, faz uns 10 polichinelo, certo? Faz um exercício de lombar, aquele que deita no chão, levanta os braços, levanta as pernas, deitado de barriga no chão, que é para fortalecer a lombar, para quando você sentar novamente, você não tá com as costas mole, você tá aqui na sua postura, normal. E acho que é isso, é trabalhar aonde está o problema. Se você trabalha muito tempo em pé, o que é que você faz? Você faz um alongamento nas pernas, onde você relaxa o músculo. Você trabalha sentado, você não está tendo pressão em lugar nenhum do corpo, você está relaxado. Então, as suas costas não estão fazendo o trabalho dela, que seria de estabilização do corpo. Costas e o abdômen, que é a parte do core do corpo, que é a parte do centro, o núcleo, né? É onde faz a estabilização do corpo. São músculos que eles são contraídos
quando eles fazem microcontrações a todo instante. Tanto o abdômen quanto a panturrilha, que são músculos que estão sempre ativos, sempre trabalhando. Se eu largar meu braço aqui, meu bíceps não está trabalhando. Mas se eu deixar minha perna solta, minha panturrilha está trabalhando. Então é você saber, tudo é orientação. Se você não tem orientação, você não vai saber disso. Então, se você trabalha sentado por muito tempo, levante-se de 2 em 2 horas, no mínimo. Melhor, levante de 1 em 1 hora se tiver oportunidade. Faça um alongamento, faça um exercício, um polichinelo, uma caminhada de 5 minutos, que é para ativar os músculos do corpo e você não ser uma pessoa sedentária, porque o sedentarismo mesmo é aquelas pessoas que estão acamadas, elas são sedentárias porque elas não fazem nenhuma atividade, o corpo não está em atividade. Uma pessoa, quando ela trabalha muito tempo sentada, tipo, trabalha 8 horas no dia, ela trabalha 8 horas sentada, ela está 8 horas exposta à condição de sedentarismo. Ela não é uma pessoa sedentária, ela está exposta ao sedentarismo. Então isso implica em várias doenças. Mas se ela levanta de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, ela não tá, ela sai dessa exposição, ativa os músculos do corpo e podem voltar a trabalhar normalmente. Pessoas que trabalham dirigindo, quem trabalha dirigindo não para, tipo o caminhoneiro mesmo, é uma viagem de 1000 horas e a pessoa vai, véio. Mas sempre que possível parar, alongar o corpo, sair, dar uma volta, caminhar é o melhor exercício para isso, porque você trabalha todo o corpo, as partes principais, e não precisa fazer um exercício complexo que talvez venha precisar de uma orientação. Então você faz uma caminhada, acho que já ajuda muito. Para finalizar aqui a nossa última pergunta, que eu vou fazer uma pergunta 2 em 1 aí. A gente já falou sobre algumas coisas, mas seria uma coisa mais específica. Muita gente acaba recorrendo às redes sociais para começar a fazer exercício físico, e geralmente com os chamados coachings aí da vida. Você conhece algum canal no YouTube, algum Instagram, que tenha realmente um profissional e que não passe assim um exercício pronto, mas que dê algumas dicas de coisas mais simples e tal, que você poderia recomendar? E a outra pergunta sobre você falar no geral, você já puxou aí um pouquinho, qual a importância da atividade, de colocar nosso corpo em atividade, de fazer atividade física? Qual a importância de parar um momentinho e fazer uma coisinha ali de meia hora para poder movimentar? O que isso pode trazer assim de ganho pra gente, no geral, assim? Bom, vamos lá. Primeira pergunta foi a da rede social. Cara, eu olho muito pouco essas coisas em redes sociais. Sempre que eu preciso pesquisar alguma coisa sobre atividade física, claro que, como eu sou da área, eu sigo algumas coisas, mas eu não presto atenção muito. Eu não vou mentir, o pessoal que posta coisa de educação física. Porque assim, no meu ver, eu sou um profissional da educação física. Eu posto um exercício, eu posto uma coisa. Se eu postar para uma pessoa que não tem conhecimento, eu estou fazendo errado. Eu até já pensei em criar uma rede social para trabalhar mas para trabalhar com profissionais da educação física, para ter trocas de experiência, para a gente saber como trabalhar com nossos clientes, nossos alunos, entende? Porque se eu disser para você, olha, tal canal é bom, tá, você vai olhar o canal e vai fazer tudo aquilo que eu disse no início que era errado, entendeu? Mas se você é profissional da educação física, aí você diz, pô, velho, você tem uma rede social aí massa pra mim? Eu digo, então, rapaz, aquele cara ali, ele explica uns exercícios massa, velho. Você pode ver o jeito de pegar aquilo lá e ver como trabalhar com seu aluno. Aí já é diferente. Você vai estudar aquele exercício, você vai estudar seu aluno e vai ver um método de aplicar aquilo com seu aluno. Mas se eu pego uma pessoa que não sabe e já mando um link desse e digo, olha, esse cara aí é bom, você pode fazer o que ele manda, que o cara não está te acompanhando, ele não sabe como é você.
Ele sabe que aquele exercício é bom? É bom. Mas será que ele está no momento certo de eu aplicar aquele exercício? Então eu prefiro não recomendar. A segunda parte foi sobre a importância da atividade física. Eu estou até com um quadrozinho aqui, bem bonitinho na minha frente. No meu quadro tem dizendo bem assim: período pré-patogênico, fase de susceptibilidade. O que é isso? Período pré-patogênico, período antes da doença. O que é que a gente tem nesse período? Prevenção primária. A primeira prevenção à saúde. Você não tem a doença, mas você tem como se prevenir dela. Como seria essa prevenção? Promoção à saúde e proteção específica. O que seria essa promoção à saúde? Atividade física. Exercícios físicos. Essa é a promoção à saúde. Você vai trabalhar seu corpo, você tem uma saúde boa. Porque você não vai tomar um remédio, porque promoção à saúde você vai tomar um remédio para quê? Entendeu? Aí tem a parte de proteção específica. Você vai tomar, tipo, tá na época da gripe, você vai tomar uma vacina da gripe para não pegar a gripe. Você não está com a doença ainda, mas você toma uma para se prevenir. É a prevenção. Tem a específica, que é para cada doença, e tem a geral, que é a promoção à saúde. Você vai trabalhar seu corpo. Seu corpo ele tem poder de se proteger das doenças. Mas para isso você tem que trabalhar ele. Aí temos lá no período patogênico, fase pré-clínica, sem sinais e sintomas, fase clínica, sinais e sintomas, e incapacidade residual, pós-clínica, certo? Na fase pré-clínica, a parte secundária, da prevenção secundária. Nós temos diagnóstico precoce e tratamento imediato, que é quando a gente já está com a doença e você faz o diagnóstico, viu que está com a doença, mas está de início, e você tem o trato imediato. Você vai conseguir curar a doença com muito mais facilidade, dependendo da doença, se for uma doença curável. A fase clínica, você já tem sinais e sintomas. Na pré-clínica você não tem os sinais nem os sintomas ainda, mas você já adquiriu a doença. Nessa parte você está com a doença e você já tem os sintomas, você já está sofrendo por causa daquilo. Então você tem o tratamento e tem a limitação de danos. Porque você já sofreu danos, você vai tentar limitar esses danos para não ser algo pior posteriormente. E na fase pós-clínica, você já vai ter incapacidade residual, que vai ser sequelas, pode ser invalidez ou morte. E se tiver só a invalidez, você tem a reabilitação, correndo o risco de se curar ou não. Mas como nós vimos, na primeira fase, nós temos a promoção à saúde, educação física, atividade física, exercício físico. Na última, onde você já vai ter sequelas, invalidez, você tem a prevenção terciária, que é isso ou morte, você vai ter a reabilitação, exercício físico. Aí vai da pessoa. Você quer o quê? Você quer fazer exercício físico para ter uma boa vida? Ou você quer fazer exercício físico para tentar voltar a ter uma boa vida? Saca? E ainda tem outra coisa, que eu trabalho com idosos. Na nossa vida, digamos que não vou fazer uma analogia ruim, eu sou péssimo com isso. Mas digamos que na nossa vida nós somos um pote. Todos nós somos cada um pote. E nesse pote, nós estamos sempre enchendo e secando, certo? Aí está sempre tendo trocas. Porque em um dia você se desgastou mais, então você secou o seu potinho, depois ele encheu, você vai estar sempre com trocas de substâncias no corpo, hormonal, então seu corpo vai estar sempre num vai e volta. Entre 20 e 35 anos, seu pote está sempre quase cheio. Você está com reserva boa de energia, de tudo do seu corpo, você está com reserva boa. Você está na fase madura do seu corpo, na fase boa.
Após 35 anos, isso depende de indivíduo para indivíduo, eu estou botando só uma estimativa, o corpo ele começa a declinar. Na atividade física, no exercício físico, tudo que você ganha, você perde em tempo proporcional. Saca? Se você trabalhou por, digamos, 15 anos fazendo exercício mesmo, trabalhando seu corpo ganhou aquela massa, pá, ele vai ter um bom tempo para se desfazer daquilo. Do mesmo jeito que se você ganha algo em pouco tempo você vai perder. Então, se você trabalha durante toda a sua vida fazendo exercícios físicos, promovendo sua saúde, quando você chega à terceira idade, você vai ter uma reserva muito maior do que aquelas pessoas que não fizeram. Isso é cálculo simples. Então, uma pessoa que tem uma vida ativa, mais ativa que outra, vai ter uma reserva maior quando chegar à terceira idade. Então, é exatamente por isso que eu acho que eu aprendi, que eu estudei e que eu digo que é necessário fazer exercícios físicos diariamente. Independente da idade. Independente da idade. Claro que é independente da idade. Criança está em trabalho o tempo todo. Idoso que é mais dificultoso. E eu trabalho com capoeira para idoso. A galera vai dizer assim, velho, você faz o quê? Eu digo, eu trabalho com capoeira para idosa. Eu tenho um grupo de idosas que faz capoeira comigo. Capoeira. Os caras, velho, mas... E elas gingam? Claro, velho, é capoeira. Tem que gingar. Ah, mas... E elas chutam? Então depende do que você vai considerar o chute. Se você acha que o chute é levantar a perna e bater na cara do outro cara, não chuta, ela não chuta. Mas se você vê que no individual dela, ela faz um movimento do chute, no qual ela aplica o movimento e volta até onde ela consegue, e ela está trabalhando o corpo, fazendo aquele movimento, ela chuta. Porque a gente não trabalha para ninguém lutar, para ninguém bater ninguém. A gente trabalha para melhorar a saúde. É isso. Então, aí foi o nosso bate-papo com o Geo. A gente agradece muito.